Já disse coisas a respeito do funk, do hip hop, disse que o movimento negro tem que acabar, ele criticou Zumbi dos Palmares, criticou personalidades negras como Marielle Franco e Thaís Araújo, criticou o funk e disse inclusive, e fez até piada... A capoeira. Fez piada com o AI-5 e... Enfim, disse que as pessoas tinham que excluí-lo. Eu ia separar algumas mensagens dele no Facebook para que vocês vissem na tela. Eu não acho que ele merece esse tipo de destaque. Então, eu separo. Separarei. Ai, que legal você, Adriles. Eu direi, você não sabe que eu vou comentar. Enfim. Eu tô comentando aqui, então. No fim das contas, é isso. Rodrigo, você encontra contribuição na fala de um homem negro que... Deixa eu fazer só primeiro um anteparo em relação à questão da Cacau Protásio, que eu acho que é muito elucidativo. Estabelecer o que é racismo real, de fato, concreto, objetivo, estereotipado em relação ao que ela sofreu, do que é um pressuposto de um racismo velado que estaria na fala, quando alguém fala de denegrir ou humor negro, que esse é um outro tipo de preconceito, de um progressismo vitimista que lança a mão de estabelecer esse preconceito em quem não o tem. Então aqui está exatamente explícita a intencionalidade de ofender e agredir alguém, que é o pressuposto máximo do racismo. Chamada de preta, gorda, ainda tem declarações homofóbicas. Esse sim é o racismo concreto, objetivo, absoluto, ainda que não seja hegemônico no país, nem seja estrutural de um país como um todo, esse deve ser combatido. Agora, em relação ao secretário, presidente do Palmares, né? Eventualmente é engraçado, né, o Edgar, quando um negro que não se encaixa no discurso progressista, vitimismo, de um ativismo negro, ele imediatamente perde a sua cor, perde o seu lugar de fala e é visto como quase que um branco opressor e misógino. Vamos citar algumas declarações específicas do Sérgio Nascimento. O que ele disse? Ele disse que ele é contra cotas raciais, que, segundo ele, estimulam a fraude racial, ignoram o mérito e alimentam o racismo. O que, a meu ver, é verdade. A cota racial, em contraposição à cota social, que eu acho que é muito mais interessante, que não absorve esse elemento étnico, ela promove exatamente vários tipos, já tem processo nesse sentido, de estabelecer que alguém que tem um antepassado, um tataravô negro, como eu tenho, se colocar como negro. Isso causa exatamente uma espécie toda sorte de deturpações em relação à própria condição da etnia. A gente discutiu ontem, inclusive, quem é negro no Brasil. A maioria da população é miscigenada e parda, e não é negra. E negros, como a Cacau Protásio, são quem sofrem diretamente na pele, literalmente, o preconceito racial, e não os pardos. Inclusive, alguns pardos que eu conheço são racistas. Ele diz que a Marielle era parda, o que é verdade, só a gente ter olhos para ver. Diz que os negros africanos realmente escravizaram e traficaram outros negros, o que é também uma verdade, o que não elimina a crueldade da escravidão brasileira. Diz que a escravidão teria sido benéfica, isso é muito interessante, diz que a escravidão teria sido benéfica para seus descendentes. A imprensa só colocou essa parte da frase. A segunda parte, ele diz o seguinte, porque os negros hoje viveriam melhor que os negros na África. Isso é verdade. Eu discordo veementemente da ironia dele em dizer que os negros foram beneficiados por escravidão. Isso é realmente asqueroso, o que ele disse. A segunda parte, os negros no Brasil sofrem muito menos que as condições miseráveis dos negros na África. O que mais que ele disse? Sobretudo, ele diz que o racismo brasileiro é mais leve que em outros países, que é um racismo Nutella, outra expressão pejorativa e irônica, que em outros países como o Zéu. E é verdade, nos Estados Unidos, os negros eram proibidos de terem casamento interracial com brancas. Havia lugares e postos em banheiros para negros separados de brancos. Ninguém tenta esboçar uma teoria de se há ou não racismo na África do Sul. Aqui eles tentam legitimar uma teoria que existe um racismo absurdo e total e veemente aqui, quando realmente não há. O racismo aqui, que existe e é pontual, é velado. E, eventualmente, o racismo objetivo, estereotipado, que sofre na pele a Cacau, não é exatamente um racismo estrutural que abrange a nação como um todo, que é, volto a dizer, a mais miscigenada. Agora, eu gostaria de dizer exatamente isso, fechar meu comentário falando como o lugar de fala ele é apropriado por ativistas ou progressistas. O lugar de fala no Brasil, gente, não é do negro.
A população negra tem que ser ouvida diretamente, não por seus representantes. Um representante de um movimento LGBT, ou negro, ou feminista que seja, tem sua validade. Mas eles não podem querer falar por todos os negros, eles não podem querer falar por todos os homossexuais ou por todas as mulheres. Eu gostaria de haver uma pesquisa em relação a isso. Nunca, você percebe, não há nem pesquisa sobre exatamente a percepção do negro brasileiro sobre o racismo, sobre os 10%. Vamos girar, o Adriles, tem várias percepções a esse respeito. Eu acho que, olha, colocar na questão só do progressismo, que impõe uma maneira de pensar, uma maneira de você concatenar os seus pensamentos a respeito de temas cruciais da nossa sociedade, reduzir, é uma questão... Deixa-me completar o meu pensamento, você vai ficar pontuando o que eu estou falando? Tá bom, vai lá. Deixa eu dizer o que eu estou pensando a respeito. Colocar tudo na conta de um possível eventual fantasma do progressismo que quer ali ditatorialmente definir o que você pensa e como você deve agir, é reduzir uma questão crucial na formação da história do Brasil, da população brasileira, a uma guerra ideológica. Eu acho que a gente tem que... Quando você fala discurso do progressismo, eu penso em discurso de um bom senso, a partir de uma postura ética que se coloca. Não me dê exemplos, agora, não vou dar exemplo. A história do Brasil é um exemplo. Não, cara, você vai pedir exemplo. Você vai fazer um discurso genérico. Você vai pedir um exemplo. Você também está fazendo um discurso genérico. Não, senhor. Você está colocando na conta do progressismo, não, eu disse coisas que impõe uma coisa. Agora, um negro que nega o racismo no Brasil, um negro que está à frente de uma instituição que deveria exaltar a cultura negra, proteger as tradições que formam a cultura negra, nega o racismo. Para mim é como se um judeu negasse o Holocausto. Cara, ele não negou, ele disse que o racismo brasileiro... Ele fala que a escravatura no Brasil, a escravidão no Brasil foi benéfica pro negro. Ele foi irônico, eu já rechacei isso. Irônico. Ele disse que é benéfica então, no sentido seguinte. Um cara que está na presidência de uma instituição que tem que defender a cultura negra no Brasil, não pode falar contra a sua raça, ele não falou contra a sua cor. A raça dele, agora, cara. Eu sou um branco falando aqui, você é outro branco falando. Ele é negro. Ele é um negro. Ele é um negro falando que me parece subserviente a uma visão opressora que a gente tem que continuar deixar arraigada na população brasileira. Ele foi incisivo e talvez de alguma forma agressivo e usou de ironia absolutamente deslavada em relação, por exemplo, a essa fala. Que bom que você me deu um exemplo pontual. Só tem branco elogiando ele. Peraí, cara. Só tem branco elogiando ele. Atacando e massacrando ele. Quando ele diz que os negros hoje vivem melhor que os negros na África, isso é uma verdade pontual. Quando ele diz... Exato, você vai pegar um exemplo ruim. Você vai pegar um exemplo ruim para dizer que a gente pode ser ruim tanto quanto. Infeliz, mas quando ele diz que, eventualmente, as cotas sociais promovem um tipo de cultura racialista que incita racismo e a fraude racial, dizendo que uma pessoa miscigenada ou parda é negra, ele está sendo pontual, ele está sendo concreto, ele está sendo atacado por opiniões pontuais que, ainda que sejam feitas de forma agressiva ou incisiva, não são racistas. São racistas. É impressionante. Não são. Claro que são. Não são racistas. Eventualmente, eu volto a reiterar, é engraçado quando a pessoa não se encaixa no discurso de manada de um grupo específico que quer que o negro pense... Então, esse é um argumento vão. Por que o negro... Não existe uma cultura negra fechada. O seu argumento é vazio. De qualquer senso de ética. Não existe uma cultura negra fechada. A cultura é híbrida. Ela é composta por vários aglutinadores. Ele é um ponto de vista. Você pode discordar, ele é dissonante, mas dizer que ele se coloca contra a própria raça, isso é racismo. Que discurso de manada a gente vê numa sociedade em que até hoje está sentindo as feridas da escravidão. Mas isso é um discurso populista, por favor. Ô, Adrilles, sabe o que é populista? Isso é populista. Se você não deixar alguém concluir uma frase. Não, isso é outra coisa. Se você quer discutir sozinho, eu levanto, saio, aí você discute aqui com 4 paredes. Me dá um argumento. Me dá um argumento. Eu só te peço isso que eu pedi pro Edgar. Sério, eu não vou dar argumento nenhum. Qual é o seu argumento? Seu argumento era eu te dei vários pontos. Eu te dei vários pontos. Uma frase, e aí a gente deixa o Adrilles fazer o monólogo dele, já que ele não consegue ouvir por 2 segundos alguém falando. Eu quero um argumento sólido em relação a algo que ele falou. Você não tá conseguindo ouvir. Fala algo que ele falou. Eu sou obrigado a falar mais alto que você no microfone agora. Fala algo que ele falou. Ter voz. Fala algo que ele falou, especificamente. Eu vou falar o que eu quero, eu não vou falar o que você quer. Então você faz discurso populista, eu faço discurso lógico. Você continua
que tem que acabar o Dia da Consciência Negra, que é uma data da qual a esquerda se apropriou para propagar vitimismo e ressentimento racial. Isso não é uma data do negro brasileiro, isso é uma data de minorias empoderadas pela esquerda, que propagam o ódio, o ressentimento e a divisão racial. No que depender de mim, a Fundação Palmares não dará suporte algum a essa data. Vamos revalorizar o dia 13 de maio e o papel da Princesa Isabel na libertação dos negros. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga never runs his fucking mouth, cause real gangster ass niggas don't start fights. And niggas always got a high cap. O Adriles, politicamente incorreto tem limites também, meu camarada. Não, ele não passou dos limites. Imagina Esse tipo de decisão... Um despropósito, você não acha, no mínimo? Esse tipo de decisão execrável prova que a gente está numa senzala ideológica que obriga negros ou mulheres ou gays a pensarem dentro da caixinha dos movimentos aos quais eles acham que representam. Deixa eu falar direito, rapidinho. A gente tem uma ditadura subliminar de pensamento no Brasil. A liberdade de expressão se presta, inclusive, a liberdade de dizer besteira ou dizer algo que contraria movimentos ou maiorias ou mesmo minorias protegidas que são realmente vítimas, como é a questão do movimento negro, que é realmente legítimo. Eu discordo, inclusive, do Sérgio. Vamos novamente retomar as opiniões do Sérgio para ver se tem alguma coisa tão execrável assim. Ele é contra cotas que incutiriam elemento de divisão racial e promoveriam falsificação racial, como acontece no Brasil. Eu, particularmente, sou a favor da cota social que fica à parte dessa questão da divisão racial. A cota social contempla negros, índios, pobres, de qualquer forma. Diz que o racismo brasileiro é leve se comparado ao que foi implantado pelo próprio Estado. Havia racismo estatal em países como Estados Unidos e África do Sul. Realmente, o racismo brasileiro existe pontualmente, a escravidão existe, o racismo pontual existe, é estereotipado, eventualmente, mas é impossível comparar o racismo brasileiro com o racismo que houve nos Estados Unidos, que separava pessoas por banheiros, em lugares em ônibus, ou na África do Sul, que matava negros em nome do Estado. Ele acha que o feriado da consciência negra deveria ser abolido, porque é uma tese, inclusive, corroborada pelo próprio Morgan Freeman, que dizia que a insistência num princípio de cultura negra seria uma forma racialista de aprisionamento do pensamento. Ou seja, o que o Morgan Freeman diz, e que eu digo também, é que não existe, eventualmente, uma cultura negra. Como é que você pode englobar Machado de Assis, ou Lima Barreto, ou mesmo Pelé numa cultura negra? Existe uma cultura brasileira, híbrida, misturada, miscigenada. É esse o fundo da fala do Sérgio, ainda que ele tenha se expressado mal. Ele é crítico de uma agenda que alimenta revanchismo histórico e ressentimento. Tese corroborada pela decisão do sujeito que proibiu ele de assumir o cargo, simplesmente tendo em base as opiniões dele. Gente, isso é escravizar o negro a um tipo único de visão sectária sobre sua condição étnica. As pessoas têm liberdade. As pessoas não podem ser escravizadas no seu discurso. Principalmente, as pessoas não podem ser impedidas de exercer cargos públicos por não ter uma opinião não consonante à opinião de um movimento que diz representá-lo. A questão da voz de fala. A voz de fala é de todos os negros, é de todas as mulheres, de todos os gays, de todos os heterossexuais, não dos movimentos que dizem representá-los. A voz de fala é de todos. A voz de fala é coletiva, não é individual, não sectária. Não existe cultura afro-brasileira, existe cultura brasileira, onde todos são integrados. Eu acho que tem que dar um viva, tem que dar um basta nesse tipo de cerceamento, dessa senzala ideológica que aprisiona as pessoas a um discurso único. Chega disso. Still doing that, Andre? Oh, for sure. Mas eu gostaria de mandar um recado para o Edgar e para o Fefito. Principalmente para você, Edgar, mais para você do que para o Fefito. Eu queria dizer para você, Edgar, que eu sou livre, certo? Eu sou negro, eu sou lindo e eu sou livre. Eu nasci lindo, eu não me tornei lindo. Eu nasci, a única coisa que eu fiz foi malhar para ficar um pouco mais lindo. Mas eu sou livre para ser lindo. Eu sou livre também para ser feio. De repente eu não quisesse... de repente eu podia não querer malhar, entendeu? Ficar gordão e tal, mas ainda assim eu sou livre. Eu sou livre para estudar, certo? Eu também sou livre para trabalhar. Eu sou livre para ter o meu próprio negócio. Eu, Alessandro, tenho 40 anos de vida e eu sou livre. É isso que eu quero que você entenda, Edgar. Eu sou livre. Eu sou livre para casar com uma mulher branca, eu sou livre para casar com uma mulher negra, eu sou livre para casar com uma japonesa, mulata, qualquer cor do arco-íris que seja essa mulher. Eu também sou livre para apoiar o Bolsonaro. Eu também sou livre para apoiar o Lula. Eu sou livre para apoiar o Ciro Gomes.
Entendeu? Eu sou livre até para apoiar o Ciro Gomes quando ele chama o menino que eu esqueci o nome agora, o Holiday. Quando ele chama o Holiday de Capitão do Mato, eu sou livre para apoiar o Ciro Gomes nisso. Eu também sou livre para apoiar o Holiday contra o Ciro Gomes. Eu sou livre para ir onde eu quiser. Eu sou livre para ficar num ponto de ônibus esperando um ônibus e rezar para que apareça uma viatura. Eu também sou livre para ficar puto se aparecer dois malucos numa moto e me assaltar. Eu sou livre para isso. Eu sou livre para poder reagir. Eu sou livre para poder entregar o meu celular. Eu sou livre para socar o cara que for racista comigo. Eu também sou livre para poder ir na polícia e denunciar o racismo. Eu sou livre para isso. Eu sou livre para colocar o nome que eu quiser no meu filho. Meu filho, no caso, se chama Jamal. Jamal, Alana e Kaique. Eu sou livre para colocar o nome que eu quiser neles. Eu sou livre para não colocar nome nenhum e deixar na mão da minha mulher. O que às vezes seria até mais sensato no caso de alguns homens. Eu sou livre para ser homem, eu sou livre para ser hétero. Eu sou livre para ser gay. Se eu quisesse ser gay, eu podia ser gay. Se eu quisesse ser hétero, eu podia ser hétero. Sabe por quê? Porque eu sou livre. Eu sou livre para apoiar as cotas. Eu sou livre para ser contra as cotas. Eu sou livre para dizer que o Adrilles é um grande amigo para mim. Eu sou livre para dizer que o Caio Coppola me representa. Eu também sou livre para dizer que o Yuri Marçal, aquele que fez o protesto dele lá no Pânico, eu sou livre para dizer que ele me representa. Eu sou livre para dizer que o Emicida me representa, apesar dele não me representar. Mas eu sou livre para dizer isso. Eu sou livre para ir para a esquerda ou para a direita. Eu sou livre para viver. Eu sou livre para poder sentar aqui agora e estar falando com vocês que estão me assistindo. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas sabe para o qual não sou livre, Edgar? Eu não sou livre para poder ter a liberdade de poder falar de outro assunto. Porque todo dia tem gente igual a você, certo? Que acha que eu não sou livre para certas coisas. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Para ir contra ou a favor. Eu sou livre para ir em manifestação do PT, eu sou livre para ir em manifestação a favor do Bolsonaro, a favor de qualquer outra coisa. Eu sou livre para tudo isso. Eu sou livre para falar da Princesa Isabel, eu também sou livre para falar de Zumbi dos Palmares. Ontem eu estive aqui com o Paulo Cruz e fiz um bate-papo maravilhoso em que a gente pôde falar de diversos assuntos. Ontem 2 negros conseguiram sentar aqui e sair um pouco do assunto só escravidão, 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 preconceito, 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 e a gente conseguiu ir para outros assuntos. A gente conseguiu falar o que a gente poderia fazer de bom pela comunidade, não só negra, como branca, como qualquer outra cor. Eu tenho um filho branco, Edgar, eu sou livre para ter um filho branco. Eu fiz o meu primeiro filho com uma mulher branca. Eu sou livre para isso, apesar de alguns negros acharem que eu não sou livre para isso. Chamar até de palmiteiro, mas eu sou livre para isso. Eu queria que você realmente entendesse isso, porque a gente tem a liberdade para ir para lá e ir para cá, desde que a gente arque com as consequências dos nossos atos. Simples assim. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa aí nos comentários se você também é livre. Beleza? É nóis.